Então tá, então vamos começar. Oi, Jô, tudo bem? Saudades! Então a gente já vai começar. Então assim, eu sempre, para quem tá vindo a primeira vez, eu sempre faço uma oração pra gente começar. E aí a gente vai pro estudo que eu sempre apresento aí um dia antes, tal, para vocês já meditarem um pouquinho, tá? Então vou fazer uma oração e a gente começa. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse dia, por mais esse estudo, que possamos aprender mais de Ti. Direciona a palavra, Pai. Tira as distrações para que possamos entender e aplicar em nossas vidas. Obrigada por cada uma que está aqui comigo, todas as semanas e as que entraram hoje. Obrigada, Senhor, que cada uma possa sair daqui aprendendo um pouquinho mais de Ti. É o que eu te peço, Deus, hoje e agradeço em nome de Jesus. Amém? No final eu vou agradecer pelas bênçãos, né? Porque Deus é precioso. Todos os dias é motivo de gratidão. Então vamos lá, gente? Então o nosso estudo hoje está em Lucas, no capítulo 18, dos versículos 1 ao 8, tá? Então é a parábola do juiz iníquo. Talvez algumas de vocês aí já conheçam, mas eu vou fazer a leitura e daí a gente estuda um pouquinho, tá? Então vamos lá, versículo 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém. Então, vamos lá. Nesse texto, nós temos 3 personagens, tá? Então, vamos lá. Nós temos o juiz, que na leitura podemos ver que se trata de uma pessoa iníqua, que não temia Deus e nem respeitava ninguém, porque a gente tem essas informações no texto, tá? Tinha uma viúva, que era uma mulher insistente, que ficava incomodando esse juiz para julgar a sua causa. E tinha também o seu adversário, que não temos muita informação sobre ele, né? A única coisa que a gente entende aqui no texto é que ele tinha algo contra essa viúva. Naquele tempo antigo, as viúvas, quando perdiam seus maridos, elas tinham que assumir um posto, às vezes pesado, um fardo pesado, porque elas tinham que, às vezes, herdavam as dívidas, tinham que pagar sendo escravas, enfim. Então, entende-se aqui que tinha um adversário que estava, em busca de alguma coisa com ela. E o texto daí vem decorrendo aqui falando que ela insistia para o juiz para julgar a sua causa, mas ele não queria saber, né? Além dele não respeitar ninguém, ele não temia Deus, enfim, ele fazia da forma que ele achava o mais certo, mas ela queria que ele julgasse a sua causa, que ele resolvesse o problema dela. Então, assim, aí, como diz que é uma parábola, o que é uma parábola? Então, a parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então aqui a gente tem uma analogia, né? Jesus está contando através de uma parábola que essa mulher insistiu tanto com ele que ele julgou a sua causa. E aí no final Jesus fala assim: e eu, né, que sou honesto, que sou correto, será que não vou julgar os meus filhos e não vou atender os seus pedidos? Então, o texto trata do quê? Trata sobre a oração, que a gente precisa persistir na oração, persistir nas nossas petições. E o final do texto diz o quê? Que Deus vai ouvir e responder os seus filhos. Então, assim, às vezes a gente começa
fazer um pedido para Deus e a gente ora um dia, 2 dias, 3 dias, a gente não vê resposta. E aí, enfim, a gente abandona aquele pedido e pensa assim, também eu pedi e não aconteceu nada. Mas a palavra é muito clara. Ela diz que Ele vai, no tempo oportuno, trazer respostas para os seus filhos. E que se uma pessoa desonesta, né, com a insistência dessa mulher, trouxe resposta, vocês imaginam uma pessoa como Deus, que é amor, que é plenitude, que é a única pessoa correta, né? Que a gente tem que se espelhar nele, Ele vai trazer resposta. Então, assim, às vezes a gente vai orar por um pedido, por um mês, por um ano, por anos. E Deus, no tempo oportuno, vai trazer resposta. Então, esse texto trata-se exatamente disso. Trata-se que trata assim, da persistência. Até onde vai a nossa persistência em oração? E no final, ele ainda fala sobre a fé. Então, assim, precisamos desenvolver essa fé, porque é através da fé que a resposta vai vir. Então, no final, o último versículo, ele pergunta, né? Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então, será que estamos pedindo com fé? Será que acreditamos que o nosso Pai pode responder e pode todas as coisas? Até onde vai a nossa fé? Porque é muito fácil agradecer, é muito fácil quando está indo tudo bem. E quando a gente tem um problema e não vê resposta e continua e nada acontece, será que a gente não tem que aumentar essa fé, desenvolver essa fé? E isso a gente tem conversado tanto durante essas semanas, né? Como a gente vai desenvolver isso? Lendo a palavra, tendo uma comunhão com Deus em oração, jejuando, né? O jejum ainda é um tabu aí para muitas de nós, mas a palavra ensina que o jejum afasta, às vezes, pensamentos, a gente fica mais focado. Então, será que a gente não precisa tirar um tempo maior para dedicar a essa parte espiritual? Porque, às vezes, a gente vai ter essa resposta quando a gente também dedica um tempo maior em oração. Então, assim, a gente já vem estudando aí algumas semanas, e eu tenho várias que me seguem aí desde o começo, e vocês podem perceber que as coisas se repetem quase toda semana, né? É oração, é perseverança, é fé, é jejum, é comunhão. Então, assim, a palavra tá aqui, é viva, e toda semana a gente estuda algo diferente, mas acaba caindo sempre nas mesmas coisas, né? Então, a gente precisa desenvolver essa fé, a gente precisa desenvolver um tempo em oração. A gente no começo estudou um pouquinho sobre os devocionais, como eles são importantes também para a gente criar essa intimidade e esse tempo. Na verdade, muitas de nós não tem tempo, a gente sempre tem algo para fazer, mas será que o primeiro tempo não seria com Ele, para que Ele pudesse abençoar todo o resto? Então precisamos pensar, refletir um pouquinho como está o nosso tempo de oração, o nosso tempo de busca, o nosso tempo de fé. E uma coisa interessante, se a gente não tem essa fé, a gente pode pedir: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta o meu tempo com o Senhor, faz eu te conhecer mais. Então, assim, que cada uma de nós possamos buscar de fato essa intimidade com o Senhor. Porque quando a gente consegue ter essa intimidade e olhar para cima e ter a certeza que Ele está ouvindo, as coisas fluem de uma outra forma. Às vezes demora a resposta, mas a gente sabe que ela vai chegar. Amém? Então, assim, é um texto simples, tá? Mas é mais uma vez falando sobre a perseverança. Então, assim, precisamos perseverar. Eu já falei para vocês, eu tenho um caderninho aqui que eu tenho vários pedidos, que eu faço oração por anos. Eu tenho feito assim por anos, por pessoas que estão enfermas, algumas partiram já, e outras não, outras continuam, mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar todo dia. A oração de hoje não vai servir para amanhã. Amanhã é um novo tempo, uma nova comunhão, uma nova intimidade, tá? Então, assim, é sobre isso o texto de hoje. É algo simples, mas é algo que a gente precisa desenvolver. Oi, minha amiga, tudo bem? Tô quase finalizando aqui. Mas, assim, é perseverar. Então, assim, até onde estamos perseverando em oração? Precisamos perseverar, aumentar a nossa fé, a nossa confiança de que Deus está ouvindo e que a resposta vai chegar.
Exatamente, amiga, com constância, né? A gente precisa desenvolver isso em todas as áreas da vida, porque às vezes a gente começa um projeto, a gente tem um sonho e logo no primeiro obstáculo a gente já quer abandonar. Não, a gente precisa perseverar. Vocês imaginam aqui toda semana fazendo live e aí a gente olha, às vezes tem várias pessoas, às vezes tem menos e daí vem aquele sentimento, vou abandonar. Não, eu preciso perseverar no que foi colocado aqui dentro no meu coração, de levar a palavra, de continuar. Então, assim, são pequenos passos que a gente dá a cada dia e que aí a gente vai crescendo na fé, né? E vai aumentando aí a nossa constância, como diz a Vivi, né, Vivi? Amém, meninas? Então, assim, agora se vocês quiserem colocar algum pedido, alguma coisa pra gente orar, nós vamos orar pelas bênçãos que a gente tem recebido todos os dias, que a Elisa já apontou aqui. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode escrever, que aí a gente já termina, tá? E quem pegou aí já no finalzinho, amanhã já vai estar lá no YouTube, tá? Só para vocês saberem, todas as lives já estão lá. Então, às vezes tem algumas que não conseguiram assistir, se quiserem assistir, compartilhar e também me seguirem lá, se inscrevam, tá bom? Amém? Mais nada pra gente colocar aqui no caderninho de oração? Então vamos orar. Vamos ver. Ai, obrigada, Paola. Que bom, eu tô já há algumas semanas. É um tempo rápido, mas toda semana a gente traz algum texto aí para meditar, para refletir, tá? Uma coisa rapidinha, mas pra gente criar essa constância mesmo de buscar a palavra, porque daí eu coloco uns dias antes, vocês já podem estudar aquele texto, e é por aí, né? É todo dia um pouquinho. Amém, meninas? Pela tua família, então, Jojo, vamos fazer oração e vamos agradecer pelas bênçãos também. Vamos lá? Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada uma aqui, pelo tempo que estiveram aqui comigo. Obrigada por nos ensinar na tua palavra que precisamos persistir em oração, precisamos criar mais intimidade contigo, precisamos ter mais fé. Pai, coloca mais fé no coração de cada uma de nós. Abençoa a família da Jo e cada uma que está aqui. Obrigada pelas bênçãos recebidas na família da Elisa e de cada uma de nós. Obrigada pela saúde, obrigada pelos sonhos, pela esperança. Que a esperança esteja viva dentro de cada coração, para que possamos desenvolver a cada dia mais sonhos, mais dons, mais talentos, porque o Senhor nos deu tantas coisas e que possamos usá-los para abençoar as pessoas. Em nome de Jesus, Pai, oramos. Amém? Amém, meninas. Oi, Lu! Entrou depois, Marilena. Amanhã a live vai estar lá no YouTube, tá? Então, para quem entrou depois, podem assistir daí, tá bom? Obrigada, meninas, pelo tempo que estiveram aqui. Paola, obrigada por ter entrado, por ter gostado. A gente vai estar toda semana aqui com um novo texto, tá bom? Beijo, família, beijo, amigas. E vamos que vamos estudar a palavra, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo.